Nós te agradecemos, Senhor, essa tarde, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa atmosfera, por essa unção aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, e confiamos plenamente em Você. Sabemos, Pai, que Você é a nossa torre forte. Você, Pai, é em quem nós confiamos plenamente. Nós depositamos, Pai, a nossa confiança em Você e sabemos que nós não nos decepcionaremos, Senhor. Nós temos, Pai, uma gratidão enorme no nosso coração por tudo aquilo que Você fez, tem feito, e geramos uma expectativa daquilo que Você irá fazer no nosso meio. Nós declaramos, Pai, que nesse ambiente de milagre, essa tarde, pessoas sairão daqui alcançadas em todas as áreas das suas vidas. Pai, nós declaramos, Senhor, que aquelas pessoas que entraram por aquelas portas entristecidas sairão daqui alegres. É hoje que essas pessoas, Pai, sairão daqui plenamente transformadas. É hoje, Senhor. É hoje, Pai, que nós receberemos aquele nosso milagre que alguns há tanto tempo esperam, mas não passa de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, e nós declaramos, Senhor, que o sobrenatural se moverá aqui nesse lugar, Senhor, alcançando, Pai, os nossos corações. E eu declaro, Pai, todo o ouvido inclinado, todo olhar atento, todo o coração aberto, para receber, Senhor, a Tua palavra, que é poderosa para despedaçar todo jugo, poderosa para salvar, transformar, libertar as nossas vidas. É assim, Pai, que nós oramos e nós declaramos aqui nesse ambiente de milagres. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. Glória a Deus, querido. Senta um pouco. Boa tarde, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Esse é um ambiente de milagre, irmãos. Nós temos que ter essa grande expectativa. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja com o propósito de cultuar ao Senhor, gera essa expectativa que algo sobrenatural está para acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria começar orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos um motivo para poder orar e declarar sobre a sua vida. Glória a Deus. Quanta gente linda, rapaz. Time de peso. Graças a Deus. Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Aniversário de casamento? Quantos anos? 3 anos de casamento. Que bênção. Estenda suas mãos para eles. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós nos alegramos com ele nesse novo tempo, nessa nova estação que se inicia na vida de cada um deles. Queremos declarar, Pai, que os céus venham se abrir, derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles, que eles possam avançar velozmente no propósito para o qual o Senhor criou para eles viverem aqui nessa terra. Pai, nós queremos orar pela vida desse casal também maravilhoso, Pai, que em nome de Jesus, essa união venha a ser abençoada dia após dia, e eles possam viver, Pai, nesse propósito chamado família, com muito amor, com muita honra, com muita dedicação e com o seu relacionamento, Pai, fundamentado na sua palavra. Queremos, Pai, declarar sobre a vida de cada um deles o sobrenatural se manifestando nesse tempo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Glória a Deus. Verbo News está no ponto de produção? Fica aí ligado para você não perder nada da nossa programação. Glória a Deus. Você viu aí quanta programação especial na nossa igreja? Queria destacar aqui uns avisos importantes, que é sobre a audição do louvor. Acontecerá dia 26 às 19 horas. Tá? Então, para mais informações, você pode passar lá no balcão de informações. Pode também estar procurando o pastor Dantas, pode estar te passando as informações sobre como você deve fazer para participar desse momento. Então, você que tem algum dom, alguma habilidade de tocar um instrumento, de cantar, eu estou pensando em fazer para cantar aqui no louvor, irmãos. Amém? Você tem fé para isso? Olha que eu tenho um testemunho para contar de pessoas que foram alcançadas através de uma canção que eu cantei, viu? Depois eu vou contar para você. Então, acontecerá sábado, dia 26,
às 19 horas. Também acontecerá dia 29 o batismo nas águas. Quando se alegram pela vida dos irmãos que irão mergulhar nas águas, vai ser um grande evento, irmãos, é um momento único na vida desses irmãos. Então, não deixe de prestigiar esse momento, você que já é batizado. Você que não é batizado, passa lá no balcão de informações e se informa melhor como também você deve fazer para participar. E uma coisa eu te asseguro, você não paga nada. Você só precisa não ser batizado, estar disponível, querer o batismo, passar no balcão de informações e eles vão te orientar o que deve ser feito. Amém? Acontecerá também no dia 2 de julho o encontrão dos VCs. Irmãos, vai ser uma grande bênção, uma grande celebração, uma grande festa aqui nesse lugar de todos os VCs. Quem aqui participa de algum VC, dá um glória a Deus. Amém. Irmão, vai ser um evento que vai impactar as nossas vidas, você pode ter certeza. Então, você que participa de algum VC, não fique de fora do dia 2 de julho, acontecerá aqui na nossa igreja o grande encontrão dos VCs. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos algum visitante? Nossa, quanta gente linda, meu. Queria pedir por gentileza que você se colocasse aí de pé no seu lugar, para que todos possam te dar a devida saudação, com a devida honra que você merece. Você que está perto desses irmãos, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Para nós é motivo de grande alegria ter vocês aqui conosco. Se vocês já congregam em alguma igreja, leve um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança e voltem aqui quantas vezes vocês quiserem. Se vocês não congregam em uma igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam congregar. Então nos dê a alegria de ter vocês aqui conosco. Aqui é um lugar onde nós iremos juntos crescer, florescer e frutificar, e pode ter certeza que aqui é uma boa igreja. Tá? Então fica o convite especial para você e uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos falar agora de dízimos e de ofertas. Você se alegra com esse momento? Abre a tua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Malaquias 3,10 diz assim, nessa tradução: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida ou mantimento na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Amém, irmãos? Olha só que texto maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz também na versão Almeida, revista atualizada, diz assim, ó: trazei todos os dízimos ao depósito do templo. E sabe que tem muitas pessoas que têm tentado distorcer isso, irmãos, dizendo para algumas pessoas que não é mais para dizimar, não é mais para ofertar nos dias de hoje, querendo atribuir isso a um tempo da lei. Mas, irmãos, como até nós estávamos aqui no momento do louvor, a Milena ministrou super bem, que disse assim, que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é eterna. Então, a palavra do Senhor, ela não muda. Aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, irmãos, vai para toda a eternidade. Então, não tem esse negócio de nós acharmos que não é mais para dizimar, não é para ofertar. Não tem essa coisa de achar que você pode dizimar tentando fazer uma obra, uma ação social aí fora. A Bíblia é bem específica, quando Malaquias está falando, olha, tragam todos os dízimos. E ele fala um lugar específico, ele diz assim, olha, ao depósito do templo, a casa do tesouro, ou seja, a casa de Deus. Amém, irmão? Você concorda com isso? Amém. E nessa outra parte do versículo, é uma parte que eu acho maravilhosa, ele diz, olha, ponham-me à prova e verão se eu não abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, irmãos. Olha só o que Deus está dizendo. Olha, me ponham à prova se eu não os darei as mais ricas bênçãos. Me ponham à prova se os melhores carros não serão de vocês. Me ponham à prova se as melhores casas não serão de vocês. Me ponham à prova se os melhores empregos não serão de vocês.
Me ponham à prova se as melhores oportunidades não serão de vocês, se os melhores empreendimentos não serão de vocês, se vocês não serão as pessoas mais bem-sucedidas aqui dessa terra. Me ponham à prova. Isso é Deus falando, irmãos. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não mente. O homem pode até mentir, o homem pode até cair, mas Deus, ele não mente. E se Deus está falando, me põe à prova, irmãos, é porque Deus se garante naquilo que ele que diz. Amém, irmãos? E com essa consciência, eu queria que você separasse o seu dízimo e a sua oferta. E faça a prova de Deus, e você vai ver um transbordar na sua vida. Um transbordar que vai alcançar o seu vizinho da frente, do lado, do outro, a sua região, a sua cidade, o seu estado, a sua nação, através das riquezas que serão derramadas sobre a sua vida. De fato, a Bíblia diz que somos abençoados, né, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é fato, irmãos. Mas existem princípios que nós ativamos para que nós venhamos desfrutar da totalidade da bênção. E dízimos e ofertas, irmãos, é um princípio que vale a pena nós aplicarmos isso continuamente na nossa vida. Amém? Você já separou seu dízimo da sua oferta? Se você quer fazer isso por meio de dinheiro em espécie, nós temos aí envelopes como esse. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as tesoureiras, você pode estar fazendo por meio do cartão. Se você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui no nosso telão uma chave Pix que você pode estar fazendo por esse mecanismo. Você que está em casa também está participando do culto, você pode participar usando o QR Code que está aparecendo na tela do seu aparelho eletrônico e também pela nossa chave Pix. Nós temos motivos suficientes, irmãos, para nós ofertarmos, dizimarmos e sermos fiel ao Senhor quanto diz respeito às nossas finanças. Amém? Você já separou seu dízimo da sua oferta? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de dizimar, de ofertar na sua casa. É com muita alegria, Pai, que nós fazemos isso, não por tristeza, Pai, no nosso coração, nem por necessidade ou com pesar. Nós fazemos isso com muita alegria no nosso coração, porque nós te amamos, Pai. E você é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Você é digno dos nossos bens. Nós queremos, Pai, abençoar e consagrar, Pai, cada oferta depositada a você. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos as bênçãos do Senhor se manifestando na sua totalidade, nesse tempo e nessa estação. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do teu lugar, vem ofertar em cima com alegria. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, como nós somos gratos. Nós temos experimentado da tua bondade nas nossas vidas. Temos visto a tua mão poderosa sobre nós, nos guiando, nos direcionando, nos abençoando. Senhor, como nós somos gratos. Pai, sem ti nós não podemos nada, Senhor. Senhor, sem a tua presença não podemos fazer absolutamente nada. Somos completamente dependentes de ti, Senhor. E nessa tarde, Senhor, nós queremos entregar o nosso melhor a ti, Senhor. Nós não viemos ao culto para assistir ao culto. Nós viemos ao culto para te dar o melhor culto, Senhor. Com a nossa reverência, com o nosso amor, com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, porque o Senhor é digno, digno de toda a honra e de toda a glória. Não existe nenhum Deus como tu. Não existe nada mais forte do que o poder do Evangelho, que pode mudar a vida do homem. Ô Senhor, e nessa tarde nós queremos experimentar de mais uma porção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso fala conosco nessa noite, Senhor, com poder e com glória. Fala aos nossos corações. Que já, Senhor, eu declaro esse lugar cheio da presença de Deus. Eu declaro a unção do Espírito vindo sobre nós de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, toda fortaleza, todo espírito contrário, eu digo a você, debaixo da autoridade do nome de Jesus, vá embora agora, em nome de Jesus, e que seja estabelecida nesse lugar a paz que excede todo entendimento, a unção do Espírito nos corações, quebrando todo o jugo, todas as amarras, libertando, levantando, fortalecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A unção de Deus está sobre esse lugar, meus irmãos. Eu não canso de me dizer isso. Glória a Deus. Obrigado, gente.
Moisés, meu querido, se você puder ficar comigo. Glória a Deus, é impressionante como o louvor, queridos, ajuda, né, no momento em que nós estamos ministrando a palavra. E o louvor, ele não é só aquilo que cantamos, o louvor é aquilo que fazemos. Amém? O louvor é quando tocamos, ou a nossa vida tem que ser uma vida de louvor. O louvor não está limitado somente a nós fazermos parte de um grupo de música da igreja e cantarmos. O louvor tem que ser refletido em todas as nossas atitudes. Elas precisam ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos louvar a Deus com tudo que nós fizermos. Amém? E quando nós estamos ministrando a palavra e tem outro ungido do Senhor ali ministrando no teclado, parece que há uma junção de duas coisas poderosas que atinge o coração daqueles que estão ouvindo a palavra. Amém? Obrigado, Moisés. Você é uma grande bênção. Amém? Queridos, glória a Deus, como eu estou feliz hoje. Estou feliz porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Aleluia, queridos. Eu não sou um cara que tem um testemunho daqueles de que eu fiz muitas coisas no que diz respeito a viver no mundão, quebrando tudo. Mas, queridos, só o fato de nós termos nascido na condição de pecado, sendo naturalmente filhos de Adão, filho do pecado, e Cristo ter nos libertado dessa condição de pecador e ter nos colocado numa condição de filhos, isso já é motivo para nós vivermos felizes, acordarmos de manhã sabendo que o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é um lugar onde nós temos a redenção dos nossos pecados. Ninguém podia perdoar você. Não havia nada que você mesmo pudesse fazer para ser perdoado, para ser aceito diante de Deus. Mas Jesus veio e se entregou, derramou o seu sangue, e o seu sangue é poderoso para purificar os nossos pecados. E hoje, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você pode estar diante de Deus, santo, justo, inculpável. Você pode falar diretamente com Deus, sem precisar de um intermediário, sem precisar de alguém que leve as suas orações a Deus. Você mesmo pode falar com Deus e Ele vai ouvir a sua oração. São verdades simples, queridos, que às vezes nós sabemos de cor, mas que com o tempo vai ficando uma coisa normal e natural. E quando nós nos perdemos nisso, nós começamos a observar algumas características que vão se manifestando nas nossas vidas. Características de frieza. Amém? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de um tema maravilhoso. Eu estive lendo há alguns dias o livro Arrependimento, do Rick Renner, né? Enquanto eu estava lendo aquele livro, coisas estavam sendo tocadas no meu coração. Deus falou poderosamente comigo em alguns pontos daquele livro maravilhoso. Eu recomendo você depois passar lá, ler esse livro. Amém? E no domingo passado o pastor Dantas ministrou aqui sobre arrependimento. Foi uma ministração maravilhosa. Eu aconselho você a voltar lá, vai no YouTube, assiste as ministrações que tem lá. Pega essa ministração do pastor Dantas, foi poderosa, maravilhosa, muito edificante. E quando eu estava ouvindo ele ministrando, aquilo estava tocando no meu coração, e eu estava lembrando daquilo que o Senhor falava comigo enquanto eu li o livro. E algumas coisas, queridos, elas precisam se dar quando vai ter um avivamento. Amém? Nós sempre temos falado a respeito de avivamento, que nós estamos vivendo um tempo de avivamento, estamos buscando um avivamento. Nós cremos e já estamos dentro dele, e amém, glória a Deus por isso. Mas quando nós vamos estudar a história da igreja, nós observamos que existem algumas características de um avivamento. Uma característica muito importante é o arrependimento. É um tempo em que a palavra é pregada e as pessoas ouvem aquela mensagem. E aquela mensagem toca nos corações. Aquilo queima no coração das pessoas. Porque quando há um avivamento, queridos, é exatamente aquilo que aconteceu lá em Pentecostes. Quando o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo.
E aqueles homens que até então eram homens normais, naturais, pescadores, pessoas incultas, pessoas indoutas, que não tinham muita cultura, eles começaram a falar de uma forma diferente. Eles começaram a fazer coisas que não era normal e não era natural a um homem normal. E isso é uma característica do avivamento. Porque há o arrependimento, há mediante a pregação da palavra. E uma palavra pregada não de uma forma normal, mas uma palavra pregada debaixo de uma inspiração do Senhor. Quando uma mensagem ela é lançada debaixo de uma inspiração, debaixo da unção do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós começamos a ver que essas características estão diretamente ligadas uma à outra. Uma pregação da palavra, cheio do poder, debaixo da unção, e pessoas se arrependendo. Pessoas tendo o seu coração quebrantados. Pessoas reconhecendo os seus pecados. Recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E tendo as suas vidas mudadas pelo poder do Evangelho. Amém, queridos? Essa seria uma primeira parte do que acontece num avivamento. Mas, queridos, nós precisamos viver constantemente sendo avivados. Porque nós temos uma característica que é muito comum ao ser humano, é de esquecermos fácil das coisas que passaram. Amém, queridos? E quando eu falo esquecer das coisas que passaram, não estou me referindo a uma vida errada, ao pecado, eu estou me referindo àquilo que Jesus fez por nós. Lá no passado, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema da ministração, é mantendo viva a chama do primeiro amor. Glória a Deus. É uma característica, queridos, de todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. No momento em que ele entende a pregação do Evangelho, que aquela mensagem chega no coração daquele homem e daquela mulher, que está vivendo uma vida dissoluta nos seus pecados, vivendo uma vida de qualquer jeito, distante do Senhor. Mas quando ele ouve aquela mensagem, aquilo entra no coração daquele homem, daquela mulher, o Espírito de Deus, ele faz um trabalho ali que somente o Espírito Santo pode fazer. Nós como pregadores, como ministros, só podemos pregar a palavra. E foi o que Jesus falou. Ele disse, olha, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. E aí o restante é com vocês. Ou melhor, é com quem está ouvindo. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Então a função do ministro, do pregador, daquele que é o portador da mensagem. Todos nós que estamos aqui somos portadores dessa mensagem, amém? A nossa função é levar essa palavra, é pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele tem a função de trabalhar no coração daquelas pessoas. E há, queridos, uma necessidade de que quando nós formos pregar a palavra, nós não podemos pregar uma palavra de conhecimento humano. Não podemos estar estudando no que diz respeito simplesmente a estudar um texto e falar, porque isso qualquer professor pode fazer. Amém? O Evangelho, queridos, ele não é algo normal, não é natural, não é uma coisa que qualquer pessoa pode simplesmente pegar o texto, fazer uma exegese do texto e falar aquilo que acha que é o texto. Não é assim que funciona. O reino de Deus existe algo que é sobre-humano, sobrenatural, que foge daquilo que é o convencional. Nós temos as nossas características intelectuais. Nós entendemos, aprendemos, temos capacidades, mas essas capacidades, elas têm um limite. Amém, queridos? Mas quando o Espírito vem sobre o homem, ele capacita o homem a fazer aquilo que ele não é normal e que não é natural. E aí quando ele começa a pregar essa palavra, como ele começa a levar essas boas novas do Evangelho, aquilo tem um efeito diferente. Então é necessário que nós, como portadores do Evangelho, tenhamos o compromisso, queridos, de sempre que pregarmos, estarmos preocupados. Não só quando pregarmos, mas quando respirarmos. De estarmos debaixo da unção do Espírito. Isso é algo para a igreja, irmãos. Isso não é algo que é somente alguns. Os privilegiados que têm a graça de receber algo de Deus para poder ministrar a palavra. E quando eu estou falando assim, queridos, não me refiro a púlpito, porque obviamente alguns têm mais aptidão para esse espaço de púlpito, outros nem tanto. Mas todos nós, queridos, fomos chamados pelo Senhor para pegar a palavra.
Nós temos o chamado da reconciliação sobre nós. E quando nós falarmos dessas palavras para as pessoas, precisa ter poder. As pessoas precisam perceber que nós não somos pessoas normais. E que existe algo de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas. Para mudar situações. Mudar cenários. As pessoas precisam ser tocadas pela pregação do Evangelho. O mundo, queridos, está num nível, está num grau de perdição, que hoje nós falamos de Jesus, e se você falar de Jesus de uma forma normal e natural, as pessoas vão sorrir de você. Se você apresentar Jesus somente como um líder de uma grande religião, você vai perder o seu tempo. Todo mundo já conhece Jesus. Em todos os lugares onde você passar e falar de Jesus, as pessoas dizem, eu já sei, é o filho de Maria, aquele que morreu crucificado. Todo mundo conhece Jesus. Aqui. Mas é necessário conhecer Jesus aqui. As pessoas precisam ser impactadas com essa ministração do Evangelho. Essa palavra precisa ser levada para as pessoas de uma forma que quando falarmos de Jesus, e eu não estou falando, querido, de sabedoria, de conhecimento humano, de capacidade humana, amém? Porque muitas pessoas estão pensando nesse momento, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho até dificuldade de falar. Não estou falando disso. Você pode apresentar Jesus para as pessoas como aquele que mudou a sua vida. Fale de Jesus como aquele que mudou a sua vida e as pessoas vão ser impactadas. Porque o Evangelho é poderoso, meu irmão. O Evangelho tem poder para mudar. Meu Deus, como eu me alegro com essas realidades. Eu estava vendo o Rodrigo ministrando aqui na quinta-feira. Eu fiquei tão orgulhoso do Rodrigo aqui, porque eu acompanhei o Rodrigo desde o início. Meu amigo, o cara que passou por um novo nascimento de fato, recebeu Jesus. E enquanto ele estava ministrando aqui, cheio da autoridade do Espírito, pregando a palavra com firmeza, eu olhei para aquele homem e eu disse, cara, vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena falar de Jesus, porque o Evangelho faz isso aí. Tira o homem de um lamaçal de pecado e transforma no homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus. O Evangelho é poderoso para fazer isso, meu irmão. Nenhuma outra religião é capaz de tirar o homem de uma condição de pecado e transformar ele num homem santo. Então nós precisamos estar convictos de que nós estamos fazendo. Nós não estamos perdendo o nosso tempo aqui. Nós fomos comprados por um bom preço. Pelo um grandioso preço. E nós vivemos agora numa realidade totalmente diferente daquela que nós vivíamos no mundo. E precisamos ter consciência disso. Amém, queridos? A gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebemos a palavra e acontece justamente isso. Eu me lembro do Rodrigo no início dali da sua caminhada, como outros irmãos também. Naquele, meu irmão, eu cheguei ontem à noite. Desculpa aí, Rodrigo, a imitação meu. Ele, irmão, ontem eu orei até. Passava tempos de noite orando. Acordava cedo para orar. Ali lendo a palavra. Impactado, rapaz, eu quero conhecer. Rapaz, isso aqui, passava. A gente ia para o serviço, levava ele para os serviços, para trabalhar, a gente passava 4 horas conversando. Ainda bem que ele é rápido, e aí o serviço que é para fazer num dia, ele faz em 4 horas. Mas a gente passava horas e horas conversando, aquela fome, aquela sede, aquele desejo de conhecer mais, de ser, aquele desejo, aquela fome. Todos nós que recebemos o Senhor aqui, queridos, sabemos o que é isso. Querer conhecer mais, querer se aprofundar mais no conhecimento, querer ser tocado, ser molhado, buscar a presença de Deus, a face de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, viver uma vida santa, viver uma vida consagrada a Deus. Esse é o desejo de todo homem e mulher que nasce de novo. Porque enquanto o homem está no mundo, ele tende para o pecado, o desejo dele é viver na bagaceira, no pecado. Mas quando ele nasce de novo, existe uma sede, uma fome de conhecer mais o Senhor. Glória a Deus. E aí você observa uma mudança no comportamento de um homem como esse. De uma mulher como essa. Que recebe a palavra. Antes vivia num pecado, numa situação deplorável. Mas depois ele procura viver em retidão. Todos nós passamos por isso.
Lógico, cometemos erros, falhas, mas a gente vai lá, volta para o referencial e estamos lá de novo. Estamos na nossa caminhada, estamos no crescimento. Isso é maravilhoso. A gente precisa entender, queridos, que a nossa vida cristã não é um tiro ali de 10 metros. Aquelas corridas ali que tem aqueles caras velocistas que correm ali 100 metros rasos e pronto. É aquela explosão no início, aquela carreira, aquela coisa maravilhosa. Mas depois de 100 metros, ele tem que parar. Porque senão ele não vai conseguir. Ele pode até morrer, ter suas fibras partidas, por causa da intensidade que ele correu. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma maratona. A nossa vida cristã é uma maratona. E nós precisamos ter constância. Amém, queridos? E o que é interessante é que, à medida que o tempo vai passando, nós começamos a olhar para trás. Recebemos Jesus, ouvimos a palavra, temos a nossa vida transformada, começamos a nossa carreira e aí a gente vem para a igreja. Chega dentro da igreja. Vou servir ao Senhor. Meu Deus, que maravilha. Na igreja todo mundo bonito, todo mundo cheiroso. Ô povo maravilhoso. Meu Deus, eu nunca vi ninguém tão bonito daquele jeito. Ô povo bonito. Ô povo santo. Maravilha. Começa a servir no departamento. No primeiro dia ele começa a observar que aquele povo não era tão bonito assim. Que tem algumas rugas em alguns lugares. Que aquele cabelo que parecia ser tão bonito não é tão bonito assim. Que aquele perfume que pensava que era do Boticário talvez fosse da Avon. E aí nós começamos a perceber que existem pessoas que também estão na sua carreira com o Senhor, estão buscando o crescimento, mas que também não estão perfeitos, porque ninguém aqui está perfeito. E às vezes, querido, por causa de coisas, isso eu estou botando no âmbito do serviço aqui, mas isso se estende a todas as áreas da nossa vida. Por causa de pessoas, ou por causa de coisas, ou por causa de circunstâncias, nós começamos a esfriar na nossa fé. E nós precisamos ter algo muito bem definido na nossa cabeça. O nosso referencial é Jesus Cristo. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Os homens, queridos, eles são suscetíveis a falhas. Podem falhar, podem errar. Isso é normal. O erro, o problema é permanecer no erro. É viver uma vida dissoluta no pecado. Isso aí está fora de cogitação. Mas isso é natural, queridos. Isso é normal. O ser humano falha, o ser humano erra. E aí, queridos, aí a gente começa a olhar para trás, começa a ver, e começa a não querer mais orar. Começa a não querer mais tirar um tempo de jejum. Um tempo de consagração a Deus. Falando de jejum, queridos, algo que é uma prática espiritual, isso não é algo que deve ser imposto. Mas jejum, queridos, você sabia que jejum, ele vai te levar para um nível em que a sua carne ela vai estar sujeita debaixo do Espírito. Sabemos que existe uma luta da carne contra o Espírito. E aquele que você alimentar mais certamente vai vencer essa batalha. Sabe aqueles crentes carnais? Aquele cara que se você pisar no pé dele, ele vai te dar um soco, sendo crente há 20 anos. Crente carnal, porque não está sujeitando a sua carne. Amém, queridos? Existem práticas espirituais, queridos, que essas práticas elas não vão nos fazer ser salvos, porque nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Já recebemos a salvação. Mas existem práticas espirituais que elas são necessárias para que nós possamos cumprir a nossa carreira. Para que nós possamos viver o Evangelho de fato. Sermos um representante de fato do Evangelho aqui na terra. Amém, queridos? E às vezes nós começamos a perder essa essência. Não perca a sua essência, meu irmão. Esteja com o seu coração firmado na palavra. Lembre-se do perdão dos seus antigos pecados. Você foi perdoado um dia. A gente não pode esquecer, queridos, de onde Deus nos tirou. A gente precisa estar buscando constantemente o conhecimento da palavra de Deus, através da leitura da palavra, através da leitura de livros, ouvindo ministrações. Mas precisamos também estar no nosso quarto ali com o Senhor, tirando o tempo de oração,
matando a nossa carne. Queridos, isso são práticas de crentes, amém? Não dá, queridos, para você vir para Jesus e você continuar vivendo a mesma vida que você vivia no passado. E você ter os resultados daquilo que a palavra de Deus diz. Não vai acontecer. Porque a palavra nos mostra um novo caminho. Quando recebemos Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E a partir dali nós vamos começar a viver uma nova vida. Uma vida diferenciada. Não é que a gente vai ser melhor do que ninguém. Mas é que a partir dali nós vamos buscar o conhecimento da palavra e procurar nos adequar àquilo que Cristo nos ensinou, que deveríamos fazer para trilhar o seu caminho aqui na terra. Amém, queridos? Eu gostaria de ler um texto com vocês. E esse texto, ele é somente 2 versículos. Esse texto, ele fala justamente a respeito disso. Fala de um homem que foi levantado por Deus para estar à frente de uma igreja. Era um homem importante, era um homem experimentado, era um homem que tinha princípios, um homem que estava gabaritado por Deus para estar naquela posição. Só que ele acabou com as suas obrigações, com as suas dificuldades, com as perseguições. Acabou esquecendo de algo que é fundamental. Que todos nós precisamos estar constantemente ligados, para que nós também não nos percamos. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse. No capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixar-te o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. É engraçado, queridos, que quando você vê ali Jesus, nesse segundo momento em que João tem essa revelação do Apocalipse, a forma que Jesus lida com a igreja parece ser uma forma um pouco mais dura. Quando você estiver lendo Apocalipse, ali no capítulo 2, e vendo a forma que Jesus fala com uma seriedade peculiar. Ali está sendo firmada os pilares, os fundamentos da igreja. E, queridos, se há algo que é importante para Deus, é a sua igreja. É engraçado essa passagem aqui, quando João tem essa visão, ele diz que estava na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus e à pregação do evangelho de Jesus Cristo. Ele estava preso naquela ilha. Ele foi levado para lá. Diz a tradição que tentaram matar ele de todo jeito, não conseguiram pegar ele e jogaram ele lá naquela ilha para que ele morresse lá. E a Bíblia diz que ele estava, no dia do Senhor ele estava ali, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. Ele teve um arrebatamento de espírito. E ele ouviu uma voz, como uma voz de trombeta, que dizia: olha, o que você está vendo, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A Bíblia fala, queridos, que quando ele virou para ver quem falava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Jesus estava glorificado. A Bíblia diz que ele estava vestido com um vestido longo, com um cinto de ouro no seu peito. Os seus cabelos e a sua cabeça era branca como a lã, como a neve. Glória a Deus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzentes. Da sua boca saía uma aguda espada. João, quando viu isso, e ele estava em espírito, amém? Ele teve um arrebatamento de sentidos. E a Bíblia diz que quando ele viu isso, ele caiu como morto. A Bíblia diz que Jesus botou a mão sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus, que maravilha, queridos. Como é maravilhoso nós sabemos, o nosso Jesus vive.
E quando ele começa a tratar aquelas igrejas, queridos, que estavam ali no início, João começa a escrever e Jesus começa a ser bem duro com coisas erradas que estavam acontecendo naquelas igrejas. E Jesus fala, com todas elas, Jesus fala, olha, eu conheço as tuas obras. Amém, queridos? É fato, é evidente que nenhum de nós seremos salvos por obras, mas as nossas obras são importantes. E por que as obras são importantes? Porque elas revelam o caráter de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia fala, nós lemos aqui especificamente que esse homem, esse indivíduo, esse anjo da igreja, esse homem gabaritado que eu falei para vocês, ele começou muito bem a sua carreira, do mesmo jeito, muito provavelmente, daquilo que eu falei aqui com o Rodrigo, naquele amor, naquele desejo de conhecer, recebeu a palavra e ele logo no início, ali, queridos, era algo sobrenatural. Ali era morto ressuscitando, aleijados levantando, pessoas cegas sendo curadas, a igreja estava em plena ascensão, era o início de uma grande obra que nos alcançou aqui. Amém? Então era algo diferenciado, a forma que a igreja se comportava naquele tempo era diferente. Nós precisamos resgatar os princípios daquilo que foi a igreja primitiva, amém? Mas eles viviam dessa forma. E aquele homem começou muito bem a sua carreira, estava buscando, estava fazendo aquilo que deveria fazer. Mas, queridos, talvez por causa da perseguição, por causa das pressões, por causa da responsabilidade de uma igreja como aquela, ele acabou esfriando. Ele fazia o que era certo, queridos. Olha só o que é interessante. Ele estava fazendo o que era certo, mas o que é fundamental, ele não estava fazendo. Nós precisamos refletir sobre isso. Amém, queridos? Ao longo da nossa vida cristã, às vezes nós começamos a servir o Senhor e fazer várias coisas. Mas nós precisamos parar para pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa do jeito certo? Porque não é só uma questão de fazer, meu irmão. Para Deus não é só você fazer. Você precisa ser primeiro. Você precisa entender a sua posição. E quando você entende a sua posição, você faz com amor. Você faz com diligência. Você faz com submissão à vontade de Deus e da sua liderança. Porque você entende que não tem nada a ver com você. Não é por você, é por Ele. Aleluia. São os princípios. Amém, que nós vemos no Evangelho. Que precisamos servir, considerar o outro superior a nós mesmos. Não pode haver arrogância, não pode haver prepotência, não pode haver um coração duro, resistente, faccioso. E nós precisamos, queridos, olhar para esse texto e ver que é possível estar em cargos, estar em funções e não estar agradando a Deus. Aleluia. Aquele homem recebeu uma repreensão de Deus. E, queridos, aquela repreensão não era para condenar aquele homem. Era para salvar ele. Porque Jesus ama. O desejo de Deus, o propósito de Deus é que nós reconheçamos aonde estamos fraquejando e nos levantemos. Se estamos fraquejando na nossa fé, queridos, nós precisamos buscar lá na palavra textos relacionados à fé, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Amém? E aquele homem recebe essa repreensão do Senhor. E eu acredito que depois de uma dessas daqui ele deve ter se levantado, que não é possível. E nós, queridos, precisamos estar sempre pensando nessas coisas. Precisamos entender que nós, às vezes, começamos muito bem na nossa carreira. E você que está começando agora, não perca essa chama. Não perca essa essência. Permaneça firme buscando o Senhor. Queridos, a palavra, o Evangelho, ele nunca pode se tornar natural para nós. Sempre que nós ouvirmos a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, isso precisa mexer conosco. A gente não pode chegar a um ponto de ouvir o Evangelho e aquilo ser só mais um texto, ser só mais uma história. Ficarmos insensíveis, ficarmos maduros demais, a ponto de a palavra não ter mais nenhum efeito sobre nós. Isso não vem de Deus. Talvez se estivermos nessa situação, nós estamos nos perdendo. É muito comum, queridos, a gente achar que já está num ponto de maturidade, de entendimento da palavra.
A gente talvez vê um irmão que recebeu Jesus ali agora, e aquele irmão, ele tem as suas emoções ali um pouco, né, diante do mover do poder de Deus, e ele faz alguma coisa e a gente fica sorrindo ou fica se escandalizando, achando que somos bons demais e que aquele irmão é um menino. Queridos, você não tem o poder de julgar ninguém. Só Ele, Deus, sabe o que Ele está passando. Amém, queridos? Então você, quando estiver aqui também, se você, na hora do culto, da ministração da palavra, ou na hora do louvor, sei lá, se você for tocado pelo Senhor aqui, ninguém vai julgar você. Se mova no Espírito. Amém? Se você quiser correr, corra. Se você quiser falar em língua, sei lá. Só que tem que ter um intérprete também, amém? Precisa ter os dons, precisa estar se movendo na igreja, queridos. Amém? Nós precisamos, queridos, buscar a maturidade, mas sempre tendo um coração de filhos e de servos do Senhor. Existem algumas coisas que nós precisamos acrescentar à nossa fé quando nós recebemos Jesus, para que nós não nos perdemos no caminho, não nos percamos no caminho. Abre a sua Bíblia aí, 2 Pedro. Glória a Deus. Segunda Pedro, no capítulo 1, no versículo 5. Esse texto vai falar, queridos, de algumas coisas que nós precisamos acrescentar à nossa fé, para que nós não fiquemos infrutíferos, para que haja um crescimento, para que haja um avanço. Amém? Lembra que eu falei no início que nós não podemos deixar a chama do primeiro amor se apagar? É justamente isso. Às vezes a gente começa muito bem, começa cheio, começa crescendo ali, mas a gente pula etapas. A gente não aprende do jeito certo. E aí a gente chega num ponto que a gente fica insensível. E não existe mais aquele filho, na hora que o pai está falando, que tem aquela reverência, que tem aquela comunhão com o Senhor. Está insensível, está com como se tivesse uma crosta que impedisse que aquela palavra entrasse no coração. Amém, queridos? Não podemos chegar nesse ponto. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Estarmos sempre buscando o Senhor na oração. Estar sempre buscando o Senhor, lendo a palavra, buscando a comunhão com o Espírito Santo. Isso vai nos levar a viver uma vida que agrada a Deus, não deixando apagar os nossos princípios, aquilo que nós recebemos de mais precioso, que foi a comunhão com o Senhor. Amém? Aqui nesse texto, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele está dizendo aqui que é possível você ficar estéril no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se você não acrescentar à sua fé essas coisas: a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, o amor fraternal. Queridos, nós precisamos entender que existe uma jornada a ser cumprida. Não é somente aceitei Jesus, está salvo, glória a Deus por isso, mas eu preciso correr uma carreira. E nessa carreira eu preciso estar sempre ligado lá naquilo que aconteceu no momento em que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso estar me lembrando dos princípios. Preciso estar me lembrando de quando eu comecei, estava cheio de desejo de conhecer o Senhor, de buscar a presença de Deus, de buscar a face do Senhor em consagração e oração, numa vida de santidade. Queridos, muitos de nós estão se perdendo. Muitos de nós aqui não sabem nem a última vez que pegou numa Bíblia. Não sabe a última vez que entrou num quarto para orar, ou onde quer que estivesse. Não sabe a última vez que tirou um tempo para ficar em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque ao longo da sua jornada foi endurecendo, foi se enrijecendo.
Ah, isso aí não preciso não, eu não preciso fazer isso não, eu não preciso orar de joelhos, porque Deus me ouve de pé, me ouve deitado. Lógico, Deus ouve nós de qualquer forma, Deus nos ouve, amém, de qualquer forma que orarmos. Amém? Mas nós precisamos, queridos, buscar práticas espirituais. Orar, jejuar, andar em amor, ajudar o nosso irmão, viver uma vida que agrada a Deus. É necessário, queridos, nós voltarmos àquela chama do primeiro amor. Precisamos alcançar outras pessoas com isso. Nós não podemos achar que já fomos ao nível de quarta pessoa da Trindade e que não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo, porque agora tudo já foi feito. Muitos de nós, queridos, às vezes acabam caindo nesse erro. Nós que estudamos no Rema, querido, nós temos acesso a um conhecimento tão sobrenatural, de liberdade que Cristo conquistou para nós, de libertação, do sacrifício, o que o sacrifício de Jesus representa para nós, que nos colocou numa condição de santidade, de meu Deus do céu, algo sobrenatural. Quando nós estudamos no Rema, somos submetidos, somos expostos a esse conhecimento. Isso nos deixa numa consciência, nos deixa numa posição maravilhosa. E nós precisamos, e se você não fez o Rema, faça o Rema. Próximo ano, quando as matrículas abrirem, vá lá e faça a sua matrícula, você vai ter a sua vida transformada. Mas, queridos, às vezes a gente faz o Rema e ouve um monte de coisas que a gente não precisa mais fazer, porque nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo do jugo, que a gente pensa que não precisa fazer mais nada. Não é isso, meu irmão. Presta atenção no que foi dito. Pegue as apostilas do Rema antiga e vá ler, e você vai ver que existe uma jornada a ser cumprida. Porque tem alguns irmãos que fazem o Rema e dizem, agora não preciso mais nem orar. Onde foi que esse indivíduo tirou isso? Se não, no próprio Rema a gente tem uma matéria, a oração que prevalece. Amém, queridos? Você e eu precisamos orar. Amém? Tem um trocadilho interessante que diz que os pássaros voam, os peixes nadam e os crentes oram. Cadê os crentes que oram? Precisamos ser crentes de oração, meu irmão. Ser homens e mulheres de oração, porque isso vai nos levar a viver de forma espiritual. Deus não quer, queridos, que nós vivamos de uma forma normal, comum, natural. Não é o propósito de Deus que você seja aquela pessoa que está nos lugares e não faz nenhuma diferença. Que a sua vida, que a sua história, que aquilo que você fala não interfere em nada no ambiente onde você está. Nós precisamos ser boca de Deus, onde quer que nós estejamos. As pessoas precisam reconhecer que através de nós existe virtude. Que quando nós abrimos a nossa boca, Deus opera através das nossas vidas. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, isso não está distante de você, porque você já nasceu de novo. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso te gabaritou a ser um instrumento de Deus nessa terra. Não é que vai acontecer, você já é. Quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a mão. Isso significa dizer que você faz parte do povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, do exército de Deus, do sacerdócio real. Isso te coloca numa condição superior. Agora, queridos, às vezes nós não estamos nos vendo como Deus nos vê. Estamos olhando para nós e olhando para as nossas limitações, para os nossos pecados de estimação, para a nossa condição normal e natural. E isso te deixa numa condição de miséria. Sendo filho de Deus, tendo sido lavado e recebido perdão pelos seus pecados, voltando à condição de escravo da sua própria mente, do seu próprio coração e do seu próprio entendimento. Queridos, é necessário que nós comecemos a nos olhar como Deus nos olha. Como é que Deus nos olha? Como foi que Deus nos chamou? A Bíblia diz que Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Nós somos agentes aqui nessa terra, meu irmão.
A gente precisa lembrar de quem nós somos. Ei, lembre de quem você é. De onde Deus tirou você. Dos milagres que Deus já fez na sua vida. Das promessas que Deus já fez por você, através de profetas ou através da própria palavra, que elas são as promessas para se cumprir na nossa vida. Não deixe o fogo do novo nascimento que você tinha se apagar. Não deixe a alegria de ser salvo, de ser filho de Deus, se perder. Lembre do que Jesus já fez por você. Se levante nesses últimos dias como uma boca de Deus onde quer que você esteja, levando a mensagem do Evangelho, porque ela é poderosa para curar, para transformar, para libertar, para atingir a vida das pessoas. Queridos, Deus nos chamou para isso. Nós precisamos sacudir essa cidade. Meu irmão, essa igreja aqui, ela é pequena para aquilo que Deus vai fazer através de nós. Nós estamos debaixo de uma palavra esse ano. Esse ano é o ano da frutificação. Nós precisamos frutificar. A frutificação vai vir para você, não é somente em bens materiais, eles vão vir, é natural, mas vai vir também uma unção de glória sobre as nossas vidas, para nós frutificarmos espiritualmente, levarmos o Evangelho para as pessoas, levar cura, libertação, transformação. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, não vai caber nesse lugar. Daqui a pouco a gente vai começar mais culto, mas daqui a pouco nós vamos ter que ir para a nossa igreja. Vamos ter que ver lá como vamos fazer, não sei como vai acontecer. Deus vai prover. Nós vamos construir a nossa sede. E nós vamos, queridos, saquear o inferno com a palavra da fé. Levando essa palavra debaixo do poder e da autoridade. E, queridos, eu não me conformo em levar essa palavra somente com falas normais. Os milagres têm que acontecer. E eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, se você chegou aqui com alguma enfermidade, olhe para mim agora, eu estou dizendo para você, você vai sair daqui curado. Porque há poder no nome de Jesus. Existe um poder investido sobre nós. E ele opera ainda hoje. Deus é real. A palavra funciona. E você vai sair daqui curado. Aleluia. Essa palavra, queridos, precisa alcançar as pessoas que estão perdidas. Elas precisam experimentar do que é estar debaixo da graça do Senhor, da comunhão com o Espírito Santo. Não existe nada melhor do que isso, meu irmão. Nada se compara a você ter comunhão com o Espírito Santo, a você acordar de manhã e saber que a mão do Senhor está sobre você, a você estar debaixo de uma pressão terrível, mas saber a mão do Senhor está sobre mim, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor está comigo, Ele não me abandonou, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou crescer, as situações não vão me definir, eu vou avançar, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. Nós precisamos ter essa consciência. As pessoas precisam experimentar o que é isso. Você tem isso. Mas as pessoas que estão do seu lado talvez não tenham. Elas precisam ouvir de você que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Somos nós, queridos, que carregamos essa palavra. E eu vou dizer para você. A unção, ela foi dada para a igreja. Para libertar as pessoas. Você quer unção? Quer viver num nível maior de unção? Para que você quer essa unção? Você quer a unção para mostrar quando você for cantar? Quando você for tocar? Quer a unção para mostrar quando for pregar? A unção não é para isso, meu irmão. A unção é para alcançar pessoas. Então, quer alcançar pessoas? Saia das quatro paredes e leva essa palavra para quem está fora. A unção de Deus vai vir sobre você. As pessoas vão ver que Deus está sobre a sua vida. Milagres vão acontecer, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser tocadas pelo poder do Evangelho. Isso é o efeito da unção na vida do homem e da mulher de Deus. Queridos, nós precisamos com toda a certeza, de forma urgente, despertarmos. Não deixe, querido, o fogo do primeiro amor se apagar.
Talvez você tenha dias que você não ora, dias que você não se consagra a Deus, dias que você está frio. Volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor, volta a buscar como você buscava antes, volta a ler a palavra como você lia antes, volta a fazer aquilo que agrada a Deus e você vai ver que Deus nunca mudou. Foi você que mudou, foi você que se afastou, Ele sempre foi Deus, Ele sempre esteve com você. Porque às vezes, querida, a gente começa a ver as coisas dando errada e acha que é Deus que nos abandonou. Deus jamais abandonou você e jamais vai abandonar. Nós precisamos, queridos, estar firmes. Nós precisamos estar como rochas nesses últimos dias, como tochas de fogo, para incendiar as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho é poderoso, meu irmão. O Evangelho é poderoso. As pessoas estão sedentas de uma palavra como essa, que você tem na sua boca. As pessoas estão precisando ouvir aquilo que Deus depositou na sua vida. E às vezes, queridos, nós estamos colocando as nossas limitações na frente do propósito de Deus. Estamos deixando que as nossas limitações impeçam que nós nos movamos para alcançar as pessoas. Queridos, nós precisamos entender que não tem nada a ver conosco. Está relacionado ao Evangelho, ao Senhor, é Ele, é tudo por Ele, por causa dEle. Amém, queridos? Não permita que a sua limitação te deixe parado. Aqueles homens que receberam Jesus, os apóstolos, os discípulos que estiveram com Ele no seu ministério, eles eram homens normais, naturais. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, algo veio sobre eles. Eles acreditaram naquilo e eles saíram levando essa palavra para onde quer que eles andavam. E nós estamos aqui hoje por causa daqueles homens. Queridos, daqui a algum tempo pode ser que pessoas estejam sendo salvas por causa da sua vida, por causa do seu ministério. Nós precisamos despertar, meu irmão. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para a gente brincar. Não tem mais tempo para viver em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Aleluia. O diabo, queridos, está usando de todas as ferramentas para enganar, para matar e destruir. Se você for olhar para o cenário atual, tudo está convergindo para a destruição, para a perdição, para a deturpação do caráter de Deus. Da visão que o homem tem de Deus. O homem que é homem, nasce homem, e a mulher que nasce mulher, eles estão tendo as suas identidades transformadas, que ninguém sabe mais o que é homem, ninguém sabe mais o que é mulher. A Bíblia fala sobre isso. E, queridos, nós precisamos nos posicionar. Você é crente? Sou. Filho de Deus? Sou. E eu tenho uma palavra de Deus para você, aí você começa. Leva a palavra, leva o Evangelho. Toca as pessoas com o poder que há na sua vida. Aleluia. Não é mais tempo, querido, de nós ficarmos de cabeça baixa. Não é mais tempo de nós ficarmos apáticos. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Não deixa, queridos, a chama do Evangelho. Não deixa aquilo que você sentiu quando você recebeu Jesus se apagar da sua vida. Eu vou dizer para você, queridos, não tem esse negócio de, mas foi há muitos anos, eu não consigo mais. Você consegue. Só se sujeita a Deus. Se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus. E você vai ver que aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer através de você. Amém, queridos? Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A unção de Deus está sobre esse lugar, meu irmão. Nós não estamos aqui com brincadeira, nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Meu irmão, a gente veio para cá. A gente está nesse lugar, nesse prédio aqui, para levar uma palavra que vai mudar a vida das pessoas. O Evangelho é isso, é o poder de Deus. Aleluia. Está disponível para nós agora. Aleluia. Antes de fazer a oração para as pessoas que vão receber cura, eu queria perguntar se alguém está aqui nessa tarde
e deseja ter um encontro com Deus, deseja ter a sua vida transformada por o poder do Evangelho. Se você está aqui e você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você deseja fazer uma aliança com Deus, e viver algo que naturalmente é impossível de viver, eu quero convidar você hoje a levantar sua mão. Nós vamos orar com você. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Temos alguém que deseja receber Jesus como seu Senhor nessa noite, nessa tarde? Não perca as oportunidades que são colocadas diante de você. Não endureça o seu coração quando a palavra de Deus for ministrada. Porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Deus ama você. Cristo se entregou por você para que você não se perdesse. Mas o resultado disso está na sua mão. Temos alguém que deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Temos alguém que já recebeu Jesus em algum momento, mas que por algum motivo acabou esfriando na fé, acabou se afastando, mas está disposto a voltar para os caminhos do Senhor e ter a sua vida reativada, aquilo que foi perdido ser reativado. Temos alguém que deseja se reconciliar nessa tarde, deseja voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, levante a mão que nós vamos orar com você. Amém? Todos salvos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você está com alguma enfermidade, seja de qual natureza for, vem aqui rapidinho na frente, eu vou orar por você. Mas venha com fé. Pode vir com fé. Existe poder de Deus aqui nessa tarde para curar. Aleluia, a unção de Deus está nesse lugar, meu irmão. Aleluia, a unção de Deus está nesse lugar. Você que não veio aqui, fecha seus olhos. Estende as mãos para cá. Aleluia, você que é batizado no Espírito Santo, fala em línguas. Aleluia, a unção de Deus está sobre esse lugar. Aleluia. Oh, aleluia. O que o senhor está sentindo, meu irmão? Antônio, o senhor está assistindo o quê? Amém. Aleluia, glória a Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus fez um morto ressuscitar depois de 4 dias dentro de um sepulcro. Aleluia, Jesus fez paralítico andar. Jesus fez cego ver. Esse mesmo poder está sobre a igreja, está sobre nós. Pai, em nome de Jesus, cumpre a tua palavra nas nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus, vem com a tua mão sobre a vida do teu filho. Nós declaramos em nome de Jesus, tudo que está fora do lugar, volta para o lugar agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida do irmão Antônio. Em nome de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vindo sobre a vida dele agora, restaurando aquilo que foi desgastado, que foi perdido. Em nome de Jesus, irmão, receba a sua cura agora. Receba por fé a sua cura agora, em nome de Jesus. Receba por fé a sua cura agora, em nome de Jesus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar curado, meu irmão. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Aleluia. Nós cremos na palavra, amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Glória a Deus. Vamos continuar nossa carreira, queridos, praticando essa palavra, amém? Que Deus abençoe. Seja abençoado nessa prática. Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa essa tarde, irmão? Verdadeiramente nós somos incendiados, né? Pelo vento do Espírito que passou aqui essa tarde. Amém, irmãos? Mantenha essa chama do primeiro amor. Querido, senta um pouquinho, tá? Por gentileza. Nós vamos passar rapidamente um vídeo. Eu quero que você tenha uma atenção especial nesse vídeo,
para que você fique bem atento e não perca nada. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie. Glória a Deus. Você gostou desse vídeo, irmãos? Queridos, o Projeto Farol é um projeto que a gente sabe que nasceu no coração de Deus. É um projeto, irmãos, que vai, na verdade, já tem abençoado, né, muitos irmãos da nossa igreja, mas o propósito não é só para nós, é para alcançar mesmo essa cidade, esse estado, expandir essa palavra pela nação. Amém, irmãos? E é um projeto que já está em andamento. Nós estamos plenamente empenhados, né, nessa primeira etapa do nosso projeto, que é uma aquisição do terreno. E sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que têm se empenhado e têm, na verdade, sido pessoas ousadas no que diz respeito ao semear, ao ofertar nesse projeto. Tem muitas pessoas que estão tendo colheitas extraordinárias e sobrenaturais. E eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Quando nós falamos do Projeto Farol, nós não estamos falando simplesmente na aquisição de um terreno, na construção de um grande templo, mas, na verdade, irmãos, estamos falando de mudança de vida, da mentalidade de pessoas, de famílias sendo alcançadas, do inferno sendo saqueado e do céu sendo povoado. Então, eu queria que você, irmão, ficasse com essa consciência e para testemunhar acerca daquilo que o Projeto Farol já tem feito, antes mesmo da construção do templo, nós queríamos chamar aqui o irmão Laércio para testemunhar acerca daquilo que o Projeto Farol já está fazendo na vida dele. Amém, irmãos? Olá, graça e paz, igreja. Boa tarde. Os que estão mais próximos de mim podem ver, podem perceber tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, na nossa vida, enquanto empreendedor, enquanto uma série de pontos. Mas o Projeto Farol em específico, e eu vou falar algo assim bem breve, do que aconteceu agora, uma experiência que aconteceu agora, na sexta-feira, eu fui impulsionado a fazer, a ofertar. Vocês veem lá os tijolinhos, eu tenho lá algumas colunas e fui tocado diante de uma série de situações que aconteceu durante a semana. Eu falei, hoje é dia do Projeto Farol. E fiz uma oferta ousada, de fato, ousada. E como as pessoas vivem buscando, eles querem uma situação concreta para poder pegar mais junto ainda, talvez para crerem. E eu quero dizer para vocês que comigo não foi, eu não fiz porque para ser abençoado, mas eu sou abençoado e por isso fiz. E com essa convicção, mas foi tão rápido, não foi nada pensado, mas foi tão rápido que no meu coração veio a questão de fazer a oferta. E logo na segunda-feira surgiram um cliente que há muito tempo atrás me dava problema, me ligou, eu falei, o que esse abençoado quer comigo? Eu gostaria de saber se você tem uma mercadoria assim, assado, tal, que eu preciso comprar, isso é urgente, e à vista. Eu falei assim, tenho, e à vista, que interessante. Ou seja, a oferta que eu fiz, ela replicou, mas tão rápido, de onde eu não imaginava que pudesse vir. Porque exatamente, então Deus é assim, gente. Deus nos mostra caminhos e nos possibilita situações para que nós tenhamos a fé e a convicção de que um projeto daquele que nasceu como nasceu, não percam a chance, vocês, de fazer o mesmo que eu fiz e colherem também. Amém? Glória a Deus, queridos. E, irmãos, como eu falei, né, nós estamos empenhados, né, na aquisição desse terreno. Eu creio que falta pouco tempo para que todas as coisas, irmãos, no que diz respeito a esse projeto, venham se manifestar na sua totalidade. Eu queria também, de antemão, agradecer a cada pessoa que tem contribuído, né, com as suas ofertas, seja elas ousadas, né, em tempo ou em fora de tempo. Tá? Eu queria declarar sobre a vida de cada uma dessas pessoas uma colheita extraordinária, tá bom? No nome de Jesus. E, mediante um testemunho impactante do irmão Laércio e tantas outras pessoas que nós temos visto avançar e prosperar, né, sobre as bênçãos do Senhor tendo se manifestado na sua totalidade, na vida dessas pessoas. Nós não poderíamos, irmãos,
perder essa oportunidade de semear nesse projeto hoje. Nós não costumamos, né, fazer uma segunda oferta, mas hoje nós queremos te dar essa oportunidade. Tenha isso como uma oportunidade de semear nesse projeto. Eu queria, irmãos, pedir para que os diáconos, né, colocassem aqui um gasofilaço para que nós tenhamos essa oportunidade de fazer essa oferta direcionada ao Projeto Farol. E eu não poderia deixar de compartilhar com você esse texto que está lá em Eclesiastes. A Bíblia também fala em Gálatas, irmãos, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao tempo certo ou oportuno nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A Bíblia também diz em Eclesiastes 11, ele diz assim, olha, versículo 4 diz assim, quem fica esperando o vento, que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nunca também colherá. Sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que ficam esperando o tempo bom aparecer para poder plantar alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, que a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia diz que quem fica só observando o vento, ou seja, observando as oportunidades, essa pessoa, irmãos, ela nunca vai plantar e também ela nunca vai colher. Eu queria, irmãos, fazer uma pergunta para vocês, serve também para mim. Nós vamos ver só os irmãos prosperar ou nós vamos também estar no rol dessas pessoas que têm prosperado? A Bíblia também vai dar continuidade. Ele diz assim, lá no versículo 6, ele diz, olha, semeie de manhã e também de tarde a sua semente, porque você não sabe qual das suas sementes crescerão bem, e se uma delas crescerá melhor do que a outra. Sabe o que é isso, irmãos? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de semear, nós não devemos tardar ou deixar de fazer isso. Semeia tua semente, irmãos, num momento, em outro momento, numa oportunidade, numa segunda, numa terceira, numa quarta, e você vai ver, irmãos, que vai chegar um tempo e você vai estar em um nível que nenhuma das suas sementes se perderão. Amém? Eu queria com essa consciência que você separasse uma oferta bem ousada, direcionada ao Projeto Farol. E como eu falei, se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, você pode fazer por meio dos envelopes. Também temos as tesoureiras lá atrás, você pode fazer por meio do cartão de crédito ou débito. Também temos a chave Pix aqui no nosso telão, você pode estar fazendo por meio do Pix. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não perca essa oportunidade de semear nesse projeto que, como eu falei, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, não somente para a nossa igreja, mas para essa cidade, para esse estado e também para a nossa nação. Amém, irmãos? Separa a tua oferta ousada para esse projeto. Glória a Deus. Você já separou sua oferta, irmão? Nós temos que ser rápidos, irmãos, naquilo que diz respeito a semear no reino, porque a colheita, irmãos, você pode ter certeza que ela é certa. Amém? Você já separou? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de semear, de plantar no Projeto Farol. Pai, nós sabemos que esse projeto nasceu no seu coração e nós, Pai, como embaixadores de Cristo, aquele que você confiou o Ministério da Reconciliação, não perdemos essa oportunidade de semear nesse projeto, que nós já sabemos que está em andamento e é questão de tempo, para que tudo isso venha se manifestar na sua totalidade. Pai, eu quero consagrar, Pai, nós queremos consagrar a você cada oferta, Pai, levantada essa tarde específica para esse projeto. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles escolherão Deus com a justa medida. No nome de Jesus, sai do seu lugar e venha ofertar essa tarde. Antes que houvesse chuva, eu plantei. Antes que houvesse música, eu dancei. Antes de acontecer, eu vi. Antes que eu pudesse ver, eu criei. Antes da porta se abrir, eu bati. E antes de receber, eu pedi. Antes que eu pudesse achar, eu busquei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto poderoso. Eu queria reforçar aqui alguns avisos, que dia 26 acontecerá a audição ao departamento de música. Passa lá no balcão de informações, se informa melhor. Sábado, dia 29, haverá o batismo nas águas. Então você que não é batizado, passa também lá no balcão de informações, se informa melhor para você fazer lá a sua inscrição. E também no dia 2 acontecerá o encontrão dos VCs. Celebraremos juntos, vai ser uma grande bênção, uma grande festa aqui nesse lugar.
Amém, irmãos? Passa lá também no Verbo Shop, tá? Que adquira lá alguma literatura para você. Eu quero já de antemão indicar esse livro do irmão Reagan, Kenneth Reagan, que tem tudo a ver com a ministração do pastor Josué, Chamados por Deus. Passa lá, adquira essa literatura para edificar a sua fé. Também temos aqui o livro Arrependimento, do Rick Renner, um livro também bastante poderoso. E também esse livro do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Então, qualquer um desses títulos e tantos outros exemplares, você encontra lá no Verbo Shop. Amém? Passa também lá no Projeto Farol, se informa melhor como você adquire lá seu tijolinho. Também nós temos uma cantina especial, organizada pelo Departamento Life. Passa lá, abençoa esse departamento de adolescentes, que é uma grande bênção para a nossa igreja. E eu creio que você vai passar lá, vai lanchar um lanche ungido, no nome de Jesus. Queria saber onde estão nossos visitantes. Que levantaram a mão no início. Queridos, lá atrás nós temos uma equipe maravilhosa sinalizando para você. Temos uma sala especial preparada com muito amor e carinho para você. Você pode agora, nesse momento, se dirigir para aquela equipe. Eles vão te conduzir para essa sala, vão ser 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, um presente maravilhoso para você. Essa é uma demonstração do nosso amor e do amor de Deus para com sua vida. Mais uma vez, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Eu queria também informar que ao final do culto, os nossos pastores estarão aqui à frente. Então você que necessita, que eu creio que não necessita mais de oração, mas se você quiser vir aqui, receber uma palavra ou ser atendido em alguma necessidade, eles vão estar aqui dispostos para te atender. Amém, irmãos? Fica de pé, por gentileza, estamos encerrando, daqui a pouco começa o segundo culto. Você que não vai estar para o segundo culto, seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Se prepare para essa semana extraordinária que se inicia, boas notícias chegarão e seu telefone vai tocar com boas notícias, grandes contratos sendo fechados, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados na prática dessa palavra, vá na paz, em nome de Jesus.